Amada igreja, ele não merecia isso. Ele não merecia isso. Quem merecia ir para aquela cruz era cada um de vocês, era eu, era todos nós. Quanta maldade com o nosso Cristo, quanta crueldade, igreja. Mas foi necessário ele passar por isso, porque Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto, mas tanto, igreja, que ele nunca esqueceu de você e de nós. Ainda quando nós estávamos no mundo, Deus nos amava. E ele te escolheu. E ele te escolheu para um propósito. Para que nós possamos, amada igreja, a representar ele nessa terra. A ceia é um memorial, já está dizendo, memorial, memorizar, lembrar. Lembre o que o Senhor passou por nós. Porque a morte de cruz era a morte das mortes, a morte horrenda. E nenhum cidadão romano, amada igreja, poderia ir para a cruz, de tão cruel que era. Aboliram para o cidadão romano, mas para o judeu não. Vocês não têm ideia o que é uma crucificação. Nós não temos ideia, nossa mente é muito limitada para entender e compreender o que é esticar uma pessoa e cravar os cravos nas mãos e nos pés. É a morte das mortes, a morte mais horrenda que existe é a crucificação. E o pior é que Jesus, ele foi para a cruz inocente. Quando nós, ou quando você se sente injustiçado, já é terrível. Talvez acusado de algo que você não fez. É cruel isso. A morte de cruz era a morte cruel. Só que para que vocês tenham ideia, até Jesus chegar na cruz, quais as etapas de sofrimento que ele sentiu? Primeiro ponto: os soldados não pegaram Jesus, foi ele que se entregou. Jesus se entregou, chegou a hora de se entregar. E quando pegaram Jesus, onde levaram Jesus? A um sinédrio, uma espécie de um Supremo Tribunal, de um STF, a instância maior. Este sinédrio, ele era composto por 70 sacerdotes. Eram aqueles homens que julgavam todos os crimes da religião. As autoridades romanas não poderiam julgar um crime de religião. Só o sinédrio, composto por 70 sacerdotes. Depois que o sinédrio desse a sentença, os sacerdotes não poderiam aplicar a lei, porque este condenado era levado às autoridades de Roma, e as autoridades de Roma iam aplicar a lei do crime contra a religião. Imagine agora o nosso Cristo sendo interrogado por aqueles 70 religiosos, 70 sacerdotes. Eles não encontraram sequer um erro em Jesus, uma falha, um pecado. O que eles fizeram? Buscaram testemunhas falsas, pagaram testemunhas falsas,
para acusarem a Jesus de algo que Jesus não fez. Lembre-se de uma coisa: antes de você ser acusado por algo que você não fez, Jesus foi primeiro do que nós. Antes de você ser injustiçado por algo que você não fez, lembre que Jesus foi primeiro do que nós. Pagaram as testemunhas. E aí acusaram Jesus contra a religião, contra um crime. E qual era a pena? A pena era 40 chicotadas. Todos que fossem condenados por um crime de religião, a pena máxima era 40 chicotadas no condenado. Imagine agora que Jesus vai para, ou ser entregue às autoridades de Roma. O condenado já chegava com a sentença na mão, e já ia diretamente para um lugar chamado lugar de sacrifício, para cumprir a pena. Havia um tronco, e nesse tronco o condenado era amarrado, nu como nasceu, para a sua própria vergonha. Tiraram a roupa do nosso Cristo. Que humilhação! E aí tinha soldados específicos, aqueles brutamontes, os próprios demônios em carne, homens treinados, homens que não tinham sentimentos, que não tinham como coração, tinha prazer de ver o sangue, a carne deslacerar do condenado. E a lei dizia que o condenado tinha que tomar 40 chicotadas. Nenhum soldado ele poderia dar mais de 40 chicotadas, porque eles cometeria também um crime contra a lei romana. O que acontecia se um soldado contasse 41 chicotadas? Parava-se ali, e aquele soldado ia para o lugar do condenado e ia tomar as 40 chicotadas. Então o que faziam os soldados? Eles começava a contagem, mas ele poderia chegar a 35, 36, 38. Errei. Então pode começar tudo de novo. Apesar que o chicote, há um nome para esse chicote chamado flagrum, que era uma palavra em grego. Esse chicote era um chicote trabalhado especificamente para os condenados que iam tomar 40 chicotadas. Como que era esse chicote? Uma tira de couro larga e curta. Na ponta dessa tira larga e curta tinha pedaços de chumbo. Por que chumbo, pastor? Porque o chumbo tinha uma única finalidade: batendo no mesmo lugar da carne, cria-se hematomas. Aquilo fica roxo, preto. Mas tinha outras tiras mais longas, finas, e na ponta dessas tiras, longa e fina, tinha pedaços de ossos. Para quê, pastor? Porque aqueles ossos tinham uma única finalidade: se o chumbo não deslacerasse, não arrebentasse com a carne, os pedaços de ossos deslaceravam a carne. Igreja, imagine o nosso Cristo. Ele está amarrado em um tronco. Pare e pense. Cada chicotada deslacerava a carne de Jesus, arrancava pedaço de músculos. O corpo de Jesus parecia
parecia mais um bife humano. O próprio Jesus estava de joelho, amarrado no tronco, no seu próprio sangue escorrendo pelo chão. Essas chicotadas não era para ser nele, era para ser em nós. Mas ele tomou por nós. Pare e pense, igreja. O estado físico que ficou Jesus naquela sala de espancamento era uma sala específica de espancamentos. Quando se termina a pena, que era 40 chicotadas, o condenado teria que ir para uma outra sala, não mais de espancamento, a sala chamada sala de escárnios, sala de humilhação, sala de vergonha. Imagine agora, colocaram venda nos olhos do Senhor. Aquele soldado batia, dava bufetada, pá, no pé do ouvido do Senhor. Profetiza quem te bateu. Imagina aqueles homens cuspindo na cara de Jesus, dando tapa na cara de Jesus. A maior zombaria com o nosso Cristo. Ele já estava sem suportar de tantas dores. O corpo na carne viva. E aí falaram: todo rei, ele não é rei de Israel. Todo rei tem que ter vestes talares. Coloca aí a roupa de um rei nele. Pare e pense. Aquela carne está aberta, aquelas feridas, aquele sangue. Quando coloca aquela roupa, aquelas vestimentas, eu fico imaginando, igreja, aquele pano grudando nas feridas, com aquele sangue pisado por cima. E agora Jesus vai para uma outra sala, chamada sala de coroamento. Imagina o estado que Jesus chega ali. Imagina que aquelas roupas, toda mergulhada no sangue, aquele sangue esfriando. Imagine agora uma gaze em uma ferida, para tirar uma gaze dessa depois. Hoje tem o soro, mas naquele tempo não tinha nada. Eles puxavam, arrancavam, era tudo. E agora Jesus vai para uma sala de coroamento. Mas não foi uma coroa de espinho, ou de ouro, de cristal, de brilhante, diamante. Era uma coroa de espinho, chamada espinho de Ciris Christi, que até hoje tem esse espinho lá em Jerusalém. Esse espinho, ele vai de 3 a 5 centímetros, pontiagudo, parecendo um prego. Fizeram aquela coroa com muito cuidado, mas com tanto ódio. Todo rei tem que ter uma coroa. Igreja, imagine aquela coroa. Não foi colocado com carinho e amor. Aquela coroa foi cravado na cabeça de Jesus. A região da cabeça, há muita irrigação sanguínea. Observe quando se toma um corte na cabeça, é tanto sangue. Imagina aquela coroa, sabe, cravada na cabeça de Jesus, e o sangue espirrando para tudo que é lado, e as dores latejantes. Ele não merecia isso, mas foi por nossa causa. Porque nós, seres humanos, somos tão mal. Jesus não merece o que nós estamos fazendo com Ele. Jesus não merece, igreja. Em Ele veio para a sua igreja,
para o seu povo, tanta infidelidade. A cada dia o ser humano está dando as costas para Jesus. Uma boa parte de cristãos, amada igreja, onde deveríamos estar honrando esse Deus, vivendo uma vida que agrade a Ele, porque Ele morreu por nós, igreja. Agora esse condenado já tomou 40 chicotadas, já passou por uma sala de humilhação, agora já passou por uma sala de coroamento. Jesus passou por um julgamento pela própria humanidade, porque havia um costume de todo final de ano, uma festa, pegar um daqueles presos condenados e soltar. E Jesus estava ali, ao seu lado estava Barrabás, um homem representando as trevas, representando o pecado, e de um outro lado Jesus. E Pilatos, para se livrar da morte de Jesus, para ele não dizer que foi ele que condenou, ele lançou para o povo: quem quereis que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? Ecoa-se a voz de milhares e milhares de pessoas: solte Barrabás, crucifique quem? Jesus. E ainda diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não tem nada a ver com isso. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não ecoaria ou ecoava aquela voz: solte Barrabás. Quando Jesus é condenado pelo povo, agora todo condenado tem que carregar sua própria cruz. Aquela época não havia um motosserra para cortar madeira, não havia lixa, não havia pintura. Aquela madeira que cortaram e que fizeram a base de machado na época, ou quem sabe de facão na época, aquela madeira áspera, o próprio condenado tinha que carregar sua cruz. Igreja, foram quase 600 metros de onde Jesus estava em direção ao Gólgota, ao lugar da execução. Por 3 vezes Jesus cai com a cruz, pende para um lado, pende para outro, mas em nenhum momento Jesus pensou em desistir da cruz. Ele sabia que estava indo para o lugar da execução. Ele sabia que ia morrer. Mas em nenhum momento na sua trajetória até o lugar do Gólgota ele pensou em desistir. Pensou lá no jardim do Getsêmani. Ele chegou a falar: Pai, afaste de mim esse cálice. Em outras palavras, eu vou jogar a toalha, Pai, não dá para mim. Porque Jesus, eu imagino que ele mentaliza na sua mente ali a dor maior que ele ia sentir, que não eram as chicotadas, que não foi as humilhações, não foi a cruz cravada na sua cabeça. Essa não foi a maior dor que Jesus sentiu lá no Getsêmani. Tinha dores piores esperando ele. Mas qual foi, pastor? Não foi aquela, igreja, quando colocaram ele no lugar da execução. Imagina que ele cai por cima da própria cruz. Imagina aqueles soldados pegando Jesus, estica de um canto, estica de outro, e tama ali a cravo nas suas mãos. Imagine a dor. A pessoa se fura com espinho, já um pregozinho, uma coisa, já é uma dor terrível. Imagina aquele cravo cravando os seus pés e as suas palmas das mãos. Na verdade, não foi a palma das mãos. A história conta que foi aqui. Porque estudos apontam, se fosse a palma da mão, o peso do seu corpo na cruz deslacerava
soltava tudo. E era aqui. Exatamente aqui. Onde há um nervo central, meridional aqui. E quando esse nervo se chega a tocar nele, são dores latejantes. Cravaram Jesus, seus pés, hastearam ele. Como um espetáculo para o mundo. O pessoal gozando dele, zombando dele. Ele não merecia isso. E aí, igreja, quando nós, servos do Senhor, passamos por pequenos problemas, encontramos dificuldade na nossa caminhada do Evangelho, a gente quer desistir. E Jesus não desistiu por nós. E por que você vai querer desistir? Estejam prontos a pagar um preço. E não há o Evangelho sem cruz. Eu fico imaginando quando Jesus estava naquela cruz pendurado. O tempo que ele passou no sol, aquele sol escaldante, as dores da chicotada, as dores dos cravos, as dores daquela coroa, as dores dele estar na mesma posição. O Salmo 22 descreve como Jesus ficou naquela cruz, irreconhecível. Isso tudo aponta que as órbitas dos olhos do Senhor estufaram. A Bíblia diz que a língua se derreteu como cera na boca. Igreja, cada ar que entrava nos seus pulmões queimava igual a fogo. Estudos apontam que Jesus, por estar naquela posição na cruz, teve uma sequência de desmaios, porque faltava oxigênio no cérebro. E ele não poderia morrer sem falar algo para o Pai. Imagine agora se o ar que entrava pelas suas narinas, pela sua garganta, a chegar ao pulmão, era como se fogo estava chegando ali. E ele não poderia, igreja, permanecer por muito tempo desmaiado. O que ele fazia? Ele tentava esticar o seu corpo, levantar a sua cabeça. Imagina aquela coroa pegando aquela madeira áspera. Que dor latejante. O corpo do Senhor já estava esfriando. O sangue já estava preto no corpo dele. Eu fico imaginando a igreja, Jesus nessa posição, com tanto sangue derramado pela cabeça, pelo rosto. Eu imagino que tinha muitas moscarias voando por cima dele. Mas ele precisaria falar alguma coisa. Ele precisaria levantar a sua cabeça para que oxigênio chegasse no cérebro e ele voltasse à sua consciência normal. Era exatamente agora, igreja, onde vai acontecer a maior dor da vida dele. Por isso que no jardim do Getsêmani, no lugar do suor, saiu sangue. Porque isso é um estado de extremo pavor que um ser humano pode chegar, que os microvasos sanguíneos da pele estoura de tanta pressão psicológica, de dores latejantes. E esta dor, o Senhor estava lá sentindo no Getsêmani. Ele estava visualizando na cruz. O interessante é que a maior dor não foi a chicotada, não foi os cravos, não foi a coroa de espinho, não foi a lança, que tiveram que perfurar o seu coração com a lança. Não foi a maior dor, igreja. A maior dor é quando está escrito lá em Mateus 27, 46. Coloca aí, Dinho. Ainda que você tenha que pagar um alto preço, não abandone esse Cristo, igreja. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: aqui já era 3 horas da tarde. E ele diz: Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste?
Esta foi a maior dor. Porque o Deus Pai se separou do Filho. O rosto do Pai. Ele vira o rosto para não ver o Filho. O estado que estava o Filho. Nem o próprio Pai quis olhar para aquele Filho na cruz. Porque foi para isso que o Pai deu o Filho, para morrer daquele jeito. E ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? A maior dor de um ser humano é morrer sem Cristo. A maior dor de um ser humano é morrer sem aceitar Jesus. A nossa mente é muito limitada para entender e compreender o que é uma pessoa morrer sem Jesus. Por mais inteligente que você seja, por mais que você descreva na sua mente como é o sofrimento de uma pessoa morrendo sem Jesus, você não tem como. A mente é muito limitada. Você não tem noção, igreja. O próprio Jesus, ele entrou num estado de pavor extremo, só em lembrar que lá na cruz, o Pai ia abandonar ele na cruz. Vocês não têm noção o que é uma pessoa morrer sem Cristo. Jesus está nos dando a oportunidade para que possamos se arrepender dos nossos pecados, para que possamos abandonar a vida errada. Porque a Bíblia diz: arrependei-vos e chegasse até vós o reino dos céus. Eu sei que o pecado é gostoso. A Bíblia diz que o pecado é doce igual mel. O pecado é prazeroso. Não negocie com o pecado, porque é ele que afasta o homem de Deus. E naquela cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças da humanidade inteira estava vindo sobre o corpo de Jesus. Por isso que a morte de cruz, igreja, foi uma morte horrenda, maldita, porque ele se fez maldição por nossa causa. Ele levou sobre o corpo todas as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ainda que tenha que pagar um preço, pague um preço diante da cruz. Vale a pena. Todas as vezes que nós, ou que um cristão peca contra Deus, você cuspiu na cara de Jesus. Você fez parte daquele soldado que bateu em Jesus com todo ódio. Ele não merece isso. Conserta a tua vida. Você não sabe a hora que você vai partir. Você não sabe a hora que a morte vem te visitar. Nenhum ser humano sabe, exceto aqueles que vão tirar sua própria vida. Tamanho é o sofrimento que ele já não suporta mais. Se sofreu nesse mundo físico, agora começa um círculo de um novo sofrimento. Morrer sem Jesus. A nossa mente é muito limitada para entender o que é morrer sem Jesus. Talvez o momento onde se reflete melhor é quando você vai para um velório e que você olha o corpo de uma pessoa no caixão. Talvez esse momento que você reflete: amanhã vou estar dentro dessa urna. Amanhã vou ter que estar empacotado aqui. Repense a tua vida. Repense a tua vida. Abandona o pecado, igreja. Porque morrer sem Jesus, até a Bíblia descreve o que está passando agora as pessoas que morrem sem Jesus. Até a Bíblia.
o que está acontecendo agora com as pessoas. Um lugar de densas trevas. Um lugar solitário. Um lugar onde há gritos e ranger de dentes. E não tem mais alívio de sofrimento. É dali para pior. Porque os que estão nesse lugar agora, que morreram sem Cristo, eles terão que um dia comparecer a um trono branco para ser julgados segundo os seus atos. E depois desse julgamento final, é aonde a pessoa vai ser lançado no mesmo lugar que os demônios foram lançados. Pare e pense. O que é uma pessoa passar eternamente contemplando a face dos demônios da maneira que eles são? O livro de Eclesiastes diz que eles são o horror dos horrores. Enquanto a igreja do Senhor vai estar contemplando e fazendo parte do coral celestial. Enquanto a igreja está nos céus louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, contemplando a face do nosso Cristo, aqueles que morreram sem Cristo vão estar no Geena, no Tártaro, e a Bíblia diz que ele é o lugar onde os vermes não morrem, aonde as pessoas vai contemplar a face de Lúcifer, todos os seus demônios do jeito que são. E não tem mais sossego. A Bíblia diz que são sofrimentos eternos. Então não brigue com sua alma. O que é que está errado? Conserte. Alinhe a sua vida. Porque cada um de nós sabemos o que está errado, ou não? Então a ceia é um momento onde a gente começa a memorizar e ver o que Jesus passou por nós. A ceia significa a morte de Jesus na cruz e a esperança da igreja até que um dia ele vai voltar. A nossa esperança, um dia, irmã, é se encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus. Eu creio que um dia eu vou me encontrar com Jesus. E começa a caminhada aqui. É aqui onde você decide onde você vai passar a eternidade. Só isso. Não é o pastor, não é teu marido, tua esposa. É você que decide onde você vai passar a eternidade. Por isso, igreja, santificação. Esta é a palavra-chave. Uma vida separada. Dizer não ao pecado. O pecado vai bater na tua porta e vai dizer: olha, cheguei. É prazeroso, gostoso, bonito. E você está repreendido, Satanás. Eu não tenho aliança com o pecado, minha aliança é com Deus. Tudo que tiver errado na minha vida, eu vou consertar. Pare e pense. Se você partir com a sua vida na prática do pecado, e na hora que a morte chegar, você não tem como mais. Depois que a morte chegar, já era. Segue-se o juízo. E a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento da sua palavra, ao crescimento da sua palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero ir para os céus. E é aqui que eu decido aonde eu vou passar a eternidade. Não é minha esposa que decide, não é meus filhos e não é ninguém. Quem decide onde eu vou passar a eternidade sou eu. Amém, igreja? Pare e repense. Como é que está a tua vida? Se você tivesse que agora a cair duro aí, como é que está a sua condição espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? Ou você está ligado à prática de um pecado? O Senhor está te dando esta oportunidade. Conserte a tua vida enquanto é tempo. Porque na hora que a morte chegar, não dá tempo. Não dá tempo. É muito rápido.
O segredo não é o primeiro passo no Evangelho, é o último. O último passo é aquele momento que a morte vai chegar. Como é que você está espiritualmente? Por isso a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel. Ele chama pelo nosso nome. Prepara, fulano. Prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você não está preocupado? Você é responsável pela sua vida. É você que decide onde vai passar a eternidade. Com Deus ou com o diabo. Nos céus ou no inferno. Mas pastor, que palavra é essa? Não tem outro argumento. É alinhamento com Deus. O Evangelho é estreito. E só vão passar nesse caminho estreito aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Só esses. Mas pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Está o tempo de você aceitar. Amanhã pode ser tarde. Há o tempo de você se consertar com Deus. Eu vou me consertar em nome de Jesus. Eu creio que minha mãe está na glória. É o que nos conforta. É o que ela conversava comigo. Meu filho, quando eu partir, eu vou estar na glória. Mãe, eu também quando morrer eu estou na glória. A gente vai se encontrar lá. E a morte da minha mãe foi no hospital. Ela pegou na minha mão, eu peguei na mão dela. Ela olhava para mim. Ela queria falar algo, mas não conseguia. E eu dizia para ela: mãe, eu sei que a senhora está partindo. Eu sei que os anjos estão vindo buscar a senhora. E ela querendo falar alguma coisa. Eu sei que a senhora está partindo, mãe. Mãe, a gente vai se encontrar um dia na glória. E aí ela, nas minhas mãos, morreu com Cristo. Antes da sua morte. Mas antes de ficar enferma, a gente já comentava sobre a eternidade. Meu filho, como será a eternidade? Eu disse: mãe, a Bíblia diz que nem olhos viram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. A nossa mente é muito limitada para saber como é lá. Mas que bom que a tua mente pense isso. Eu quero ir para a glória com o Senhor. Eu quero ir para a glória. Jesus foi preparar a minha morada. E quando eu partir eu vou para esta morada. Mas eu tenho que decidir é aqui em vida. Eu não posso decidir depois que morre. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o seu teu Deus. Se sua vida está errada, conserte enquanto é tempo. Eu não sei o que pode acontecer dessa porta para fora ou aqui dentro mesmo. Nós não sabemos. Eu só sei de uma coisa: se eu tombar aqui, a minha vida está com Cristo. Só isso. E eu quero a cada dia zelar por isso. Procurar a cada dia viver uma vida diante do Senhor. Aqui está errado, eu tenho que sair fora. Está errado, eu vou sair fora. Eu quero uma vida de santificação com Deus. Porque num dia que o Senhor me chamar, chegar o meu dia, eu estou, eis-me aqui, Senhor, preparado. Por isso que Paulo diz: o viver para mim é em Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Quando Paulo pensava na sua morte, para ele era um refrigério na alma. Não tenha medo da morte. A Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Então não se preocupe, que no dia da nossa partida, Deus vai preparar. E a nossa partida será muito gloriosa. No momento que um cristão, ele está ali morrendo, imaginam eu, que na hora que ele fecha os olhos no mundo físico, já se abre os seus olhos muito espirituais, imagine que ele vê o anjo, que já tem o endereço da nossa morada. O anjo vai nos transportar a este lugar, porque nós não sabemos desse endereço. O anjo vai nos transportar a este lugar, onde nós iremos aguardar a volta de Jesus.
a anjos do Senhor, especificamente para conduzir a nós ao seio de Abraão. Essa é a minha esperança. Porque eu vou ter medo da morte, ficar preocupado? Eu tenho que ter a alegria de um dia estar na glória com o Senhor. Eu não vou tirar minha vida, jamais, por mais problema que eu passe, não. Eu vou esperar um dia, o dia que o Senhor me chamar, eu estarei aqui pronto, Jesus. Amém, igreja? Então a ceia é o momento onde você tem que refletir. Não vale a pena viver dentro da igreja com a vida desconcertada, desalinhada, sem compromisso com Deus. Não faz isso, igreja. O tempo é hoje de buscar a Deus, amanhã pode ser tarde.